Olá, meu nome é Regina Araújo, eu sou psicóloga e faço parte do projeto Incluir nas Comunidades, do Instituto Incluir, dos polos da Pedralisa, no centro do Rio de Janeiro, e no SESI em Jacarepaguá, também no Rio de Janeiro. E hoje eu vou dar algumas dicas, uns caminhos para a gente tornar a sociedade mais inclusiva para as pessoas com deficiência, tá? Independente da gente ser deficiente ou não, a gente tem o poder e a responsabilidade de tornar essa sociedade mais inclusiva para todos, ok? Então vamos lá. Ver as pessoas com deficiência como consumidores em potencial. Esse é um ponto. A sociedade ainda não vê as pessoas com deficiência como um público-alvo e consumidor em potencial, porque a gente está falando de uma minoria e com pouca representatividade quando a gente fala de marketing de produtos, tá? Mesmo a gente sabendo que existe uma grande diversidade e esse segmento de consumidores, tá? Possui um grande poder de compra, ou seja, as pessoas com deficiência e suas famílias possuem necessidades e automaticamente precisam comprar, tá? A gente está vendo também alguns modelos com deficiência atuando no modo fashion, né? No mundo fashion e também em alguns comerciais, mas é importante que as empresas vejam isso como uma regra e não como uma exceção. Um outro ponto que a gente precisa ver é empregar pessoas com deficiência. Elas querem trabalhar. Algumas pesquisas já falam que 1 em cada 5 adultos com deficiência estão trabalhando, estão empregadas. Mas a pessoa com deficiência ainda é discriminada no ambiente de trabalho e às vezes elas são recusadas a assumir alguns cargos e em outras vezes elas não passam nem da entrevista final de emprego. E é importante que os empregadores precisam ver a pessoa, incluindo a sua deficiência, como um ativo em potencial e não como uma responsabilidade, tá? Outra situação é aumentar a representatividade na política das pessoas com deficiência. Para pensar, você já viu algum político ou pessoa no alto cargo político com alguma deficiência? A gente até vê várias pessoas no governo que possuem algum tipo de deficiência física, cognitiva, sensorial, mas será que a gente está encorajando a nossa geração de jovens com deficiência a se tornarem politicamente mais envolvidos, mais ativos? Outros estudos também mostram que a pessoa com deficiência encontra várias barreiras estruturais, comportamentais, tecnológicas na hora de votar, seja com a falta de sinais de braille, as rampas ou sinais sonoros. Outro ponto é promover a inclusão social nas escolas, tá? Como que uma pessoa com deficiência vai se sentir integrada no ambiente escolar se a sua história não é contada? Se a sua história de conquistas na sociedade nunca é falada na sala de aula? E como que a gente pode exigir uma sociedade mais inclusiva se as crianças não aprendem isso na escola? Quantas pessoas passaram ali pela sua vida escolar e nunca tiveram contato com uma pessoa, com um colega com deficiência? Então, a nossa consciência cultural em como tratar e agir com as pessoas com deficiência precisa mudar e isso precisa começar nas escolas. Nós precisamos valorizar os nossos colegas com diferenças, né? E se isso for falado ainda na juventude, o que a gente consegue com isso? O que acontece? Menos discriminação e mais inclusão. Outro ponto, empregar mais atores com deficiência na mídia, né? Por quê?
A gente precisa ver mais atores com deficiência atuando de fato como alguém com deficiência e não os atores normais desempenhando esse papel. Porque assim, quem melhor do que as pessoas com deficiência de representar a sua deficiência? Uma pessoa normal não conseguiria, né? A mídia precisa fazer um trabalho melhor, aceitando a deficiência como uma condição humana e não como um simples defeito ou uma imperfeição, tá bom? Outro ponto é oferecer bolsas escolares para os atletas paralímpicos. Os atletas com deficiência deveriam receber muito apoio, mais apoio por meio de bolsa escolar. Só que as pessoas com deficiência ainda são vistas como uma fonte de inspiração para as instituições, né? Do que como um parceiro de uma equipe que pode contribuir com pontos preciosos. Outro ponto e mais importante dentro do que a gente já falou hoje, né? Eu considero como mais importante na inclusão, numa sociedade mais inclusiva. É lógico que tem vários outros caminhos, várias outras dicas, né? Isso que eu tô falando é só um pouquinho do que a gente pode fazer, que é perceber a pessoa com deficiência também como seres humanos. É interessante, né? Como é que a gente pode ver uma pessoa com uma dimensão e esquecer do que se trata de um ser humano. Muitas vezes a gente esquece que a pessoa com deficiência é primeiro e acima de tudo um ser humano, com desejos, com talentos, com habilidades, preocupações, sofrimentos, assim como eu, assim como você. E na base de cada pessoa existe similaridades que compartilhamos por sermos seres humanos. E isso inclui também a pessoa com deficiência. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!